Salve, pessoal! Mais um episódio da YouCast. Nós vamos então hoje aqui com um assunto extremamente interessante mais uma vez, com um convidado super especial. Hoje a gente vai conversar sobre aspectos que tangem não só a reabilitação, mas principalmente a prevenção de lesões esportivas, e num cenário completamente interessante, num cenário completamente especial e que certamente a gente vai conseguir trazer para a nossa prática. Mesmo quem não trabalha com algumas modalidades que a gente vai conversar aqui hoje, vai conseguir transpor esses conhecimentos para a prática diária. Tiagão, dá um salve para a galera aí, cara. Mais um prazer estar aqui mais uma vez com você. Fala, Rick, fala, pessoal, Nilson aqui do lado, prazer demais estar aqui com vocês, né? Como o Rick bem falou, discutir esse assunto que é muito legal, apesar de tudo, né? Assim, a gente acaba lidando com isso no nosso dia a dia na clínica, né? No nosso dia a dia de leitura enquanto fisioterapeutas. Então, assim, eu acho que vai ser um momento de discussão muito rico aqui, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, né? Com vários insights que a gente vai sair daqui com a cabeça quente pensando como aplicar no próximo dia ali com o nosso paciente. É isso aí, cara. Vou dar a oportunidade aqui do nosso convidado se apresentar, como a gente faz de praxe. O Nilson é um fisioterapeuta que eu conheço há muito tempo, tá? Bastante tempo. Trabalhou do meu lado já em diversos cenários, continua atendendo do meu lado. Então eu tenho um grande orgulho em receber aqui você, Nilson. Admiro infinitamente seu trabalho, você sabe disso. Então eu queria que você começasse se apresentando e logo na sequência eu já vou começar com o primeiro questionamento que eu tenho aqui. Pessoal, e o cast tem uma particularidade que é o seguinte: é claro que a gente monta uma pauta antes, né, Tiagão? Mas exatamente. As perguntas que eu vou fazer aqui, várias delas eu não sei a resposta, tá? Eu não tô fazendo perguntas já com cartas marcadas, não. Eu quero realmente saber, eu tenho algumas dúvidas aqui e eu também aprendo mais do que ninguém aqui nessa nossa discussão. Nilson, um prazer ter você aqui conosco. Bom, prazer enorme estar aqui com vocês hoje, com o Tiagão, com o Rick, dois profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar em momentos distintos da minha carreira, né? Eu sou fisioterapeuta, formei na PUC em 2010. Antes disso, eu fui estagiário do Rick em 2008, 2009 no América, a gente trabalhou junto lá. Foi o primeiro contato junto com o Rick. E logo depois de formado, eu trabalhei com o Tiagão na MUF, foi legal demais também. A gente cresceu bastante lá, aprendi bastante com o Tiagão e com o Rick. E agora eu tenho o prazer de estar com os dois na The Unity aí, tocando esse trabalho legal demais. Bom, eu trabalho basicamente com atividade com muitos corredores e triatletas, né, com atividades de endurance. Então eu fui me especializando e entrando nesse mundo do endurance de maneira muito natural na minha carreira. E as coisas foram acontecendo, eu fui aperfeiçoando, entrando mais no meio. Eu sei que esse é um podcast que tem muito fisioterapeuta novo, né, recém-formado que escuta. Então eu queria salientar aqui a importância de ter ídolos na profissão, né? O Rick sempre foi um grande ídolo para mim. Eu sempre trilhei ali os passos que ele quis fazer e hoje a gente tem um prazer de trabalhar ao lado dele. Então eu acredito que vocês, fisioterapeutas aí que estão recém-formados aí, que estão na faculdade, acredito que é importante ter essa pessoa, assim, ou uma ou várias outras pessoas que vocês têm como ídolo e trilhar ali os passos que eles fizeram, estudar o que eles estudam, questionar, correr atrás. O Rick, eu lembro que eu era estudante, eu conheci o Rick, né, conheci a história dele e busquei, esse cara é tão bom assim, tão legal, eu quero tentar buscar algo parecido com o que ele fez. Então fica aqui meu agradecimento por tudo, Rick, Tiagão, foi legal demais quando a gente trabalhou junto lá na MUV, aprendi muito, e agora tenho o prazer de estar aqui com vocês e muito legal estar aqui nesse projeto que eu achei fantástico. Tive a oportunidade de escutar os outros episódios, achei bem interessante. Eu tô aqui para agregar e trazer para vocês aí, para todo mundo que está escutando, o máximo de conhecimento que eu puder trazer e de insights legais aí para todo mundo poder já colocar em prática tudo que a gente falar aqui que agregar para vocês. Maravilha. Que orgulho nosso ter você aqui, cara. Bom, o Nilson falou que ele tem uma grande carreira aqui com esportes de endurance e eu acompanho o dia a dia do Nilson, eu sei o volume de atendimento que ele tem e a grandiosidade dos pacientes e atletas que ele atende. E ele nos disse aqui também que teve uma passagem no futebol, no esporte coletivo, e eu queria começar com o seguinte, cara. Aqui na mesa a gente tem uma equipe meio eclética, né? Eu que trabalhei a maior parte da minha vida com esportes coletivos e temos dois profissionais aqui na minha frente que trabalharam a maior parte da vida com esportes individuais. Eu queria começar fazendo esse paralelo, cara, assim, na sua experiência no futebol, na experiência do Tiagão também, nas oportunidades que ele teve de trabalhar com esportes coletivos.
quais são as principais particularidades, os principais desafios, as principais características de um trabalho com atletas individuais versus um trabalho com equipes esportivas. Então, assim, cara, nessa sua caminhada aí na Endurance, né, boa parte dos seus atendimentos são de atletas de modalidades individuais. O que você conseguiu fazer no esporte individual que você acha muito difícil e acha inviável fazer nos esportes coletivos em questão de reabilitação e prevenção de lesões? Perfeito, Rick. De fato, a atividade coletiva ela tem um problema que é a heterogeneidade dos atletas. São atletas diferentes atletas têm capacidades diferentes, pensamentos diferentes, vivências diferentes, histórias diferentes. Isso, quando a gente vai colocar no prato pensando em prevenção de lesão, acaba sendo complexo o trabalho, muito mais complexo esse trabalho. A gente tem que tentar individualizar ao máximo, coisa que quando a gente vai para o outro lado com atividades de esportes individuais, você consegue ter muito mais controle sobre cada atleta que está ali, sobre cada valência que vai me ajudar a ter mais em mãos ali, quando eu vou poder trabalhar um pouco mais com esse atleta, quando eu poder tirar mais saco desse atleta. Hoje em dia a gente tem uma gama da parte tecnológica que é acessível para grande parte dos nossos pacientes e atletas que nos ajudam a ter esse monitoramento, esse controle mais próximo de carga, principalmente. A gente tem que lembrar que a carga não é só aquela carga do treinamento ali, né? Nós estamos também vivendo a questão hoje em dia trabalhar família, isso tudo é um tipo de carga também que é acrescentada naquele momento que a pessoa está ali fazendo atividade, ou correndo, ou pedalando, ou nadando, independente da modalidade dele. Então, a grande diferença que eu vejo é que eu consigo controlar muito mais, ter muito mais o cliente, o paciente na minha mão, o atleta na minha mão, do que quando a gente está trabalhando num esporte coletivo, né? Eu sei que a grande luta de vocês que trabalham com esporte coletivo é tentar individualizar ao máximo esse trabalho. Então, uma grande vantagem que nós temos é conseguir olhar cada indivíduo muito mais fácil do que quando a gente está trabalhando em coletivo. Eu tava dando uma aula nesse final de semana e eu coloquei num dos meus slides lá que a individualização é o novo luxo. Nada mais nobre no esporte e na reabilitação musculoesquelética do que, de fato, você ter um programa preventivo ou até mesmo curativo específico para você, considerando as suas particularidades, o seu cenário, os seus anseios e as suas expectativas, né? Então, acho que essa aí é uma grande diferença, cara, e assim, não deveria ser uma diferença tão grande, né? Porque, por mais que no esporte coletivo a gente não consegue ter uma relação 1 para 1, né? Eu trabalho com futebol num plantel de 30, 35 atletas, por exemplo, se eu trabalhasse com futebol num plantel de 30, 35 atletas, nós não temos 30, 35 fisioterapeutas na equipe, né? Nós temos ali 4, 5, 6 fisioterapeutas na equipe que vão se dar por responsáveis de toda essa equipe. Mas, cara, apesar de ser uma coletividade, de ter a coletividade, a necessidade da individualização, ela é enorme, né? Eu acho que isso aí no trabalho individual, no trabalho de modalidades individuais faz toda a diferença, né, Thiagão? Sua experiência lá, cara, no judô. Cara, assim, isso que o Nilson falou é muito verdade, né? A gente conseguir individualizar é muito importante e faz a diferença no atleta. Às vezes, lá na seleção, a gente acabava viajando nesse cenário com 20 atletas, um fisioterapeuta, né? Mas são 20 atletas de categorias diferentes, de pesos diferentes, ali, de idades diferentes que são né? Então, assim, é diferente de uma equipe ali, por mais que tenha uma disputa por equipe, né? Não é uma equipe que está indo trabalhar junto, né? Cada atleta ali fazendo o seu que representa uma equipe. Então, acaba ficando mais individual, né? Eu sei aquela demanda daquele atleta, eu consigo trabalhar de forma mais direta sem afetar o outro atleta, né? Então, esse trabalho individual fica mais fácil, que é o que a gente busca também Você falou do novo luxo, né? Eu concordo com você. A gente busca isso na clínica, a gente fala isso, né? Sim. Olha, pro paciente, a gente vai trabalhar suas individualidades, né? É um programa direcionado para você. Então, a gente conseguir transferir isso para o cenário do esporte, para o atleta, é o que faz, às vezes, a diferença. E no esporte individual, a gente tem isso muito bem segmentado, né? É praticamente intuitivo que o cara vai receber uma abordagem individual, né? Já que você está no tete-a-tete ali. Exatamente, né? Eu tive a oportunidade de em 2018 para o Mundial de Ironman com um atleta profissional. Cara, eu tinha controle de tudo que ele fazia. Eu tava ficando com ele na casa dele
Então, assim, eu acordava com ele, eu sabia o que ele tinha feito, eu sabia o que ele tinha feito no dia anterior, eu vi o que ele comeu, eu via a qualidade do sono dele, eu consegui ter um controle desse atleta de maneira, assim, que eu consegui cercar de todas as possibilidades que eu tinha ali para tentar controlar o máximo e deixar ele mais apto para a prova. E você falou controle aí, Nilson, é bem legal. A gente falou de algumas coisas de tecnologias em episódios anteriores, né, Rick? Assim, hoje, quando a gente fala de tecnologia, não é só o GPS que muitas vezes a gente vê, né? Um relógio hoje traz diversas informações pra gente que permite entender o ponto de vista fisiológico do atleta. Eu gosto de dar um exemplo que eu dou aula de zoologia do exercício na faculdade. E tem um atleta de Ironman, por coincidência, um amigo nosso, que tá ouvindo os podcasts aí, o Léo Bretas. Ele uma vez me mandou o print de uma meia maratona que ele fez, que ele quebrou. E aí, pelo relógio, pelos dados de frequência cardíaca, né, a pressão, todo o pace que ele assumiu, dava para ver exatamente por que ele quebrou ali e tudo. E eu gosto de explicar aos alunos a parte da fisiologia por isso. Então, assim, com o relógio você já consegue ter essas informações, né? Individualizar fica mais fácil também. Né? Hoje em dia, eu acho que não só nós buscamos a individualidade, como as grandes marcas também buscam cada vez mais entender melhor cada atleta, cada pessoa. Então, hoje a gente tem relógio, anel, a gente tem vários recursos hoje que a gente consegue ter um controle de carga interna desse atleta, né, e de carga externa com as planilhas, com os cargos de treinamento, de uma maneira muito efetiva e bem individualizada. Isso é um luxo, cara. E assim, trazendo para próximos episódios, a gente vai ter um episódio exclusivamente sobre isso, que vai ser uma discussão aqui extremamente interessante. Mesmo o atleta do esporte coletivo, quando o clube não oferta para ele uma abordagem individual, ele busca uma abordagem individual de alguma forma, né? E a gente vai ter um episódio agora que vai ser totalmente dedicado a essa construção do staff próprio, tá? Então, cenas do próximo capítulo aí. Tô agarrado nesse aí, vai ser bem legal. Porque ele quer o melhor para ele. Exatamente. Né? Mesmo se o profissional não percebe o valor dessa individualização, o próprio atleta percebe esse valor e busca, de alguma forma, ele conseguir ter uma abordagem individual. Já emendando aqui, cara, um segundo papo é o seguinte. Aí a gente está conversando sobre modalidades, a gente vai conversar mais aqui sobre modalidade de endurance, que é a sua grande expertise, que é onde você navega muito bem. E assim, na minha visão, atendendo também alguns atletas de endurance, não no volume que você atende, mas alguns também, eu vejo que esse é um cenário extremamente crítico para o atleta, porque é um cenário que o indivíduo vive uma sobrecarga contínua durante o ano absurda. Se a gente vai para um triatlon, por exemplo, que é uma modalidade que o cara tem que treinar 3 modalidades para que ele seja competitivo, né? E ele tem que, em geral, se ele for um atleta profissional, as coisas melhoram um pouco para ele, porque ele vive disso. Mas se ele for um atleta amador, o cenário é muito mais crítico, porque ele vai ter que compartilhar junto com as demandas dele esportivas, as demandas familiares e pessoais e laborais. Então, tem jeito. Tem hora tem um tanto de treino que quer, né? Então, assim, é um cenário que o indivíduo vive um processo de sobrecarga, um quadro de sobrecarga mental e física durante o ano todo. É um calendário extremamente longitudinal, porque o cara ele tem várias provas em geral, ele tem várias etapas, é diferente de um ciclo olímpico que a gente treina, talvez o atleta treina 2 anos para disputar o Mundial, depois mais 2 anos para disputar as Olimpíadas. Esse é um cenário que o cara tem 7, 8, 10 etapas por ano de provas distintas. E além disso, cara, é um cenário que o atleta ele precisa matar um leão por dia para que ele consiga se manter na modalidade. Por conta dessa sobrecarga e das dificuldades, ele tem grande chance de ter algum tipo de problema no meio do caminho. Cara, esse é o cenário realmente que eu tô pintando, que é um cenário verdadeiro. E quais são as suas estratégias para o cara conseguir suportar de fato essa carga e esse calendário exorbitante que esses atletas têm? Perfeito, Rick. Realmente essa é a pergunta de $1 milhão ou mais, na verdade, que é esse o cenário, né? O cenário que a gente, principalmente se tratando de atleta amador, a gente vamos pensar aqui rapidamente sobre o atleta profissional, ele consegue ter um controle muito maior disso, porque o cara acordou de manhã, ele faz um treino pensando no triatlo, depois ele tem ali um gap ali que ele vai fazer, às vezes uma massagem, às vezes ele vai fazer uma recuperação, às vezes ele vai fazer um tanque frio, enfim, ele vai adotar qualquer método ali de recuperação para a sessão da parte da tarde dele. Não que seja fácil, muito pelo contrário, é muito difícil isso, mas essa parte de controle é muito mais, tá muito mais na nossa mão controlar ali, não, segura um pouco mais ali, controla, ou descansa, ou não treina, você consegue ter um manejo muito mais fácil do atleta profissional, porque ele vive disso, ele recebe para isso e ele não tem outras atividades. Agora, o mundo caótico mesmo é o mundo do atleta amador, que é o que de fato nós trabalhamos, é o que de fato a gente encontra no nosso dia a
dia clínico. Esse é o grande problema. Por quê? O cara acordou de manhã, às vezes tem uma noite de sono ali com um filho pequeno, dorme mal, acordou, treinou, fez o treino dele, que se cobra muitas vezes esses atletas, depois ele vai para o trabalho. Às vezes fica ali 8 horas sentado, 8 horas trabalhando, o médico operando durante X tempo, depois, muitas vezes, no final do dia ele tem mais uma sessão de treino. Então, controlar isso é muito difícil. E aí eu costumo dividir em ciclos com meus pacientes. Quando o paciente está no momento de ciclo de ou um Ironman ou ciclo de uma maratona, ou seja, um período específico onde ele está treinando para uma prova específica, normalmente esses ciclos duram 3, 4 meses. Naquele momento ali, é importantíssimo conscientizar ele de aproveitar os momentos que ele tem para descansar. Então, por exemplo, sono se torna uma grande prioridade para esse atleta. Ele tem que dormir bem, ele tem que tentar encaixar isso, ele tem que tentar fazer a base da recuperação, que eu falo que é sono e alimentação. Então, esses 2 pilares eles são inegociáveis com meus pacientes. Bicho, isso aqui você não pode abrir mão. Tudo que ele faz de recuperação paralela a isso é secundário a esses 2 grandes pilares da recuperação. Então, a grande questão dentro do ciclo a gente tenta controlar isso o máximo possível. Fora do ciclo, então, ou seja, o paciente ele vai correr a maratona em novembro. Então, em agosto ele começa a se preparar especificamente para aquilo ali. Nesse período entre agosto e novembro, é foco total, tentar recuperar bem, dormir bem, dentro do possível descansar. Às vezes, dependendo do nível de comprometimento desse atleta, abrir mão de algum horário ali para descansar. É fundamental isso. É muito difícil fazer isso. Às vezes a gente não consegue, às vezes nós vamos na raça mesmo, nós vamos com o que dá para ir mesmo. Mas nos períodos períodos específicos, então, por exemplo, onde ele está preparando para entrar no ciclo, ali a gente tem fica um pouco mais fácil, a gente cobra menos dele, os treinadores, de maneira geral, são conscientes em relação a isso, então não fica naquela pressão muito grande, controlar muito grande. Acontece que muitas vezes a gente vive uma bolha nesses atletas desses esportes, na corrida e tudo mais, onde existe uma cobrança muito grande dessa bolha. Eu tô da bolinha que corre a maratona abaixo de 3 horas, eu sou da bolinha que corre a maratona. Então, essa bolha, um vai cobrando o outro, isso aumenta muita pressão em cima dos atletas, e essa cobrança interna é um dos grandes problemas que nós temos. Então, de fato, resumindo essa pergunta, essa resposta, é muito complicado. Tem que ser visto de maneira individualizada, tem que ter uma conversa muito franca, expondo todos os problemas que podem acontecer, os riscos que ele corre, né, fazendo um treinamento desse tipo de intensidade, os pontos positivos, os pontos negativos, um bom bate-papo, expondo as necessidades de fato que ele precisa de fazer, e os controles que ele tem que ter durante esse período. É uma arte. Você tem uma frase que eu já escutei você falando que é interessante, que é tratar quadril de mulher corredor é uma arte. E controlar a carga de atleta corredor, triatleta, amador é uma arte. É muito difícil. Você falou uma coisa aí muito legal de controle, né? De tentar controlar, né? E o quão é difícil, né? A gente vê no dia a dia o tanto que é difícil isso. E pegando um pouco nesse cenário ali, né? Você falou 2 coisas legais aí, a gente vai até abordar mais à frente, que você falou um pouco do conscientizar, né? A gente vai falar disso mais pra frente do atleta, mas pensando nesse sentido agora, jogando um pouco para as lesões, né? A gente sabe que todo esporte tem sua incidência, prevalência de lesão, né, e a gente chama de lesão aguda e de overuse, mas hoje o termo mais atual a gente chama de lesão de início repentino, né, aquela lesão que acontece, tem um fator definido, um momento definidor ali, e a lesão de início gradual, né, que o atleta às vezes vai sustentando sobrecargas excessivas de maneira longitudinal até que acaba ocorrendo um processo de lesão. E aí, trazendo para o dia a dia, né, quando fala desses atletas de esportes de endurance, que aparece dos 2 tipos de lesão, mas qual que é o grande vilão, assim, né? Essa lesão de início gradual ou essa lesão de início repentino ali? Os 2 são grandes vilões, nós temos, né? Um com cada particularidade. Com certeza o que temos mais são lesões de esforço repetitivo, né? A gente encontra as lesões por overuse ali, são as mais comuns no esporte. Mas, exatamente pela carga de treinamento, pela dificuldade de controle de carga desses atletas amadores de esporte de endurance, é muito comum encontrarmos também lesões de início imediato. Então, agora mesmo eu avaliei lá na The Unity um corredor que ia correr a maratona de Buenos Aires com lesão muscular. Foi fazer o treino hoje cedo no Belvedere e estirou a panturrilha. Por quê? Conversando com o cara, trabalhou muito, já treinou muito forte no final de semana,
fez até um pouco acima da capacidade dele, se enforçou um pouquinho no treino, não recuperou direito, hoje era um treino chave, importante com intensidade, ele acabou tendo essa lesão. Então, nós temos 2 cenários. Esse cenário é um pouco mais catastrófico porque não tem aviso. O cara bagunçou muito a cabeça dele, ele está muito preocupado com o prazo que ele tem para recuperar para a prova. E as lesões de overuse, em alguns casos, ela vai te avisando, né? Uma tendinopatia ali que o cara começa a sentir, vai carregando isso até chegar em algum momento. A própria canelite, né? Que pode desenvolver levando até uma fratura por estresse, né? Ou as lesões por estresse de maneira geral. Elas vão acontecendo, às vezes a pessoa vai tendo algum sinal e ela muitas vezes negligencia aquilo ali e vai tocando o trabalho e acaba tendo. Então, o esporte de endurance, ele é predominante em atividade de overuse, mas é muito comum também encontrarmos, exatamente por esse cenário de falta de controle que nós temos, lesões de início agudo. Quem está vendo de fora, pelo menos eu vendo de fora, eu imagino um cenário que 0 lesões de início abrupto e 1 milhão de lesões de início insidioso, gradativo. Né? As lesões traumáticas, talvez, a gente encontraria na bike ali, né? Em algumas situações de queda e tudo mais. Pensando em triatlon. É o único caminho, é o único lugar que eu vejo possibilidade de acontecer alguma coisa do tipo. Fora isso, a lesão... São lesões realmente por sobrecarga, início gradual. Tendinopatias, como você falou. São muitos. Cara, eu tô pensando num contraponto aqui, porque o nosso papo tá indo para um lado e eu vejo um cenário que vai para o outro. Olha só que interessante aqui pensando. A gente falou que é um atleta que ele não tem disponibilidade, que ele tem uma vida fora da atividade física extremamente crítica e corrida, como a vida de todos nós hoje em dia nesse mundo moderno, mas uma vida esportiva completamente crítica também, lotada de compromissos de treino e viagens e competições frequentes, né? Mas, cara, o cenário que eu vejo na clínica, pelo menos o seu cenário, é um cenário muito diferente. Você tem diversos atletas que têm acompanhamentos longitudinais com você. Então, assim, eu acredito que dentro das várias modalidades que nós atendemos no dia a dia, talvez esses atletas de endurance são os atletas mais frequentes na clínica em cenários que eles não estão lesionados. Perfeito. De forma longitudinal. Então, ou seja, são os caras que, por mais que tenham uma vida completamente crítica do ponto de vista de compromissos e de pouca disponibilidade de tempo, eles estão na clínica em busca de prevenção de lesões. Diferente de muitas outras modalidades que a gente tenta implementar tarefas preventivas e a gente tem mega dificuldade de adesão e grandíssimas dificuldades de manter esse atleta frequente no serviço, mesmo em cenários sem lesão. Mais uma vez, lendo os artigos da Carol Bolling, os artigos qualitativos dela, ela diz, os estudos dela tentam entender essa baixa adesão dos atletas quando se fala em prevenção de lesões. Ela tem vários insights em relação ao porquê que o atleta não adere muitas das vezes, tá? Mas, cara, eu queria entender de você, primeiro, sem a sua intervenção, sem pensar em o que você faz para que esse atleta tenha uma boa adesão, por que você acha que esses atletas, eles de fato buscam os programas de prevenção, buscam as atitudes preventivas, mesmo tendo um cenário completamente mais crítico e muito mais crítico do que atletas de outras modalidades que não têm esse cenário tão crítico do ponto de vista de disponibilidade de tempo? E depois que você fizer aí um brainstorm do porquê que você acha que esses atletas eles estão muito presentes nos programas preventivos, e aí eu incluo as atividades de recovery, né? Porque os serviços de recovery, pelo menos os serviços de recovery que eu conheço do Brasil, que mais rodam às custas de profissionais de modalidade de endurance. Né? Se fizer um recovery, por exemplo, para atletas de tênis, provavelmente seu recovery vai ficar muito vazio durante todo o tempo. Então, por que você acha que esses atletas eles já têm uma consciência preventiva melhor do que de muitas outras modalidades e eles estão mais presentes? E o que você faz para manter essa adesão alta e buscar aqueles que porventura não se aderem às atividades preventivas? Perfeito, Rick. De fato, existe uma consciência dentro do meio do endurance muito grande sobre o processo preventivo, e eu acredito que isso se tornou um pouco cultural dentro do meio que a gente vive, assim. Repito mais uma vez, a gente vive numa bolha. Talvez a minha realidade não seja a grande realidade da grande maioria dos corredores que tem no Brasil, assim. Que tem condição de fazer o trabalho preventivo e cuidar e tudo mais. Então, o primeiro ponto é esse. Pensar que a gente vive, de fato, num mundo privilegiado, que eu consiga, e as pessoas consigam fazer esse trabalho comigo e ter a consciência da importância disso. Essa consciência se dá muito pela história da corrida e de fato, o medo
que tem das pessoas de machucar. Existe se você for em qualquer serviço de saúde aí e falar que você corre, você é maluco, você vai machucar. Isso é cara, isso você faz maratona, você vai machucar. Então, isso eu acho que traz um inconsciente ali de, pô, bicho, eu vou machucar. Então, o que eu tenho que fazer para não machucar? Eu tenho que fortalecer, então eu vou ter que fazer meu fortalecimento para não machucar. Então, vem muito disso, do medo, que de fato é verdade. Correr machuca muito. Triatlo machuca e corrida machuca muito também. Então, de fato, esse risco acontece, esse medo acontece muito por conta desse inconsciente de, bicho, isso tem machuca. E de fato, eles não estão errados quanto a isso. O que eu faço para manter a adesão desses atletas? De fato, conscientizar, mostrar para eles, uma boa avaliação de fase inicial, para mostrar para eles e mostrar a necessidade e o que eles têm que trabalhar, e que aquele processo ali de fortalecimento, ele é um dos pilares que é importante para ele fazer o processo preventivo. Aquilo ali é um processo, e a gente tem que entender, e as maioria das pessoas têm que entender, que o fortalecimento também é carga. O corpo não está entendendo ali que ele está fortalecendo, que está protegendo para não machucar na corrida. Se você erra na mão naquele processo ali, ou se você dá uma sobrecarga ou uma subcarga para esse atleta, ele pode lesionar, e as chances deles vão aumentar, porque aquele ali é um processo de sobrecarga também muscular. Então, essa conscientização de mostrar, entender e tentar ser o máximo de criativo possível dentro daquela sessão para trazer essa adesão maior para esse cliente também, é algo que eu busco fazer bastante, variar os exercícios dentro daquela importância que ele tem, dentro daquela necessidade individual que ele tem de fazer aquele trabalho. Então, é um misto de medo de machucar, junto com a conscientização que existe já dentro das assessorias. Elas falam muito disso, né? Os treinadores de corrida, eles fomentam muito isso também. O meio da corrida, ele toma esse cuidado. Tudo que o treinador de corrida não quer é que o aluno dele machuque. Então ele vai ajudar a gente a buscar aquele caminho. Vai lá fazer um fortalecimento, você fortalece. Isso está praticamente em todos os questionários iniciais de qualquer assessoria esportiva. Você faz fortalecimento? Se não, busca algum lugar para fazer. Ele vai perder o aluno, né? Exatamente. A gente vem vendo isso agora, né? Trava a planilha aí que eu não vou poder competir, não vou poder correr. Isso. A gente estava no elevador, uma paciente me manda mensagem, preciso de um atestado, porque eu machuquei e não vou poder correr. Então eu vou ter que bloquear o meu plano com aquela assessoria. Eu preciso de um atestado para provar que eu estou machucado. Então, vem muito disso, assim. Acho que as assessorias ajudam bastante a gente nesse processo também. Num cenário de corredores que correm com assessoria profissional, né, é um cenário que os atletas aderem mais à prevenção do que indivíduos que saem correndo e fazem o treino da própria cabeça? Sim, mas sim, o atleta de assessoria, ele faz mais programas preventivos que o fora de assessoria. Porém, a maior parte dos corredores, pelo menos de Minas Gerais, que eu tenho acesso a esse dado, não treina com assessoria. 65% do público de corrida de Belo Horizonte, ele não treina assessoria esportiva. Ele corre com os próprios conhecimentos dele. O cara corre hoje o máximo que ele aguenta, amanhã o máximo que ele aguenta, depois da manhã o máximo que ele aguenta, até o dia que ele não aguenta mais. Por isso que corrida machuca. Até o dia que ele tem uma lesão, uma tendinopatia. Exatamente. Isso aí. Ô Nilson, legal que você falou as estratégias, né, sobre a conscientização e tudo. E, cara, e agora fazer um contraponto também, o cara que não aderiu. Por que você acha que ele não aderiu? Você tem uma ideia, assim, você tem uma percepção sua ali? Percepção minha. Hoje em dia, todos nós temos um grande problema e eu acho que nós, como empresa, também temos que buscar soluções para isso, que é a questão do tempo. O cara que faz triatlon, principalmente igual o Rick falou, o cara tem que nadar, pedalar e correr. Muitas vezes ele faz 2 modalidades por dia. Hoje tem um número de horas, né, para um cara que quer fazer um Ironman, treinar por semana. Por semana? Por semana. A gente faz um cálculo semanal, em torno de 20 horas, 25 horas semanais para fazer um Ironman. Um amador que está buscando um pouquinho de performance, em torno de 20, 25 horas por semana. 4 horas por dia. Exatamente, de treino. Normalmente, no final de semana, a gente treina um pouco mais, né? Mas, em média, é isso aí mesmo. Então, eu acredito que muito da baixa adesão, ele vem por dificuldade de tempo. Eu, como praticante de corrida e agora de triatlon, onde eu tenho meu maior gargalo no trabalho de força. Assim, eu busco fazer para dar o exemplo também, mas eu tenho que me rebolar para conseguir achar horário para encontrar isso. Então, um dos grandes problemas é tempo. E cabe a nós, profissionais, tentar achar uma solução para isso. E normalmente eu, pelo menos, uso a estratégia do mínimo viável ali. Eu avaliei o cara, sei o que ele precisa fazer.
eu preciso fazer fortalecimento XYZ e tem que mobilizar XYZ, por exemplo, para a gente fazer um programa preventivo minimamente legal ali. Cara, eu tento dar o mínimo viável para essa pessoa fazer em casa, entendeu? Ó, você tem que fazer 5 exercícios por dia. Você pode fazer igual o remédio prescrito. Você consigo nisso. 5 exercícios eu dou conta de fazer. Então, uma das estratégias é essa, tentar minimizar a gama de exercícios preventivos que ele precisa fazer e fazer o básico ali que ele tem que fazer e ele conscientizando e entendendo que aquilo ali está ajudando ele, a adesão vai cada vez aumentando mais e proliferando esse trabalho para frente. Legal. A gente está falando sobre prevenção e a gente usou muito aqui o termo fortalecimento. E nós sabemos que, apesar de não serem sinônimos, boa parte, um grande pilar da prevenção, quando a gente, principalmente quando a gente fala sobre algumas modalidades esportivas, um pilar muito importante da prevenção de lesões é o fortalecimento muscular, a busca do equilíbrio muscular, da melhora da taxa de produção de força, da melhora da estabilidade, que depende da capacidade muscular. E, cara, tinha um mito muito vivo aí, um fantasma que assombrava muito, né? Que é o corredor não precisa fortalecer. O fortalecimento, ele atrapalha a corrida. E eu acho que esse fantasma, ele ainda está presente, ele ainda ronda alguns cenários, mas eu acho, pela minha observação, que ele é um fantasma que ele vem cada vez perdendo mais força e as pessoas vão se conscientizando mais. Se ainda encontra muito corredor que entende que o fortalecimento é dar um passo para trás e que não vale a pena, porque num cenário como esse está falando que um dos principais problemas da não adesão é o tempo, o cara que não coloca isso como prioridade, que não vê isso como... ele vai deixar de lado mesmo, né? Porque, cara, fortalecer é opcional. Eu já tô correndo. Isso. Né? Então, assim, se o cara não enxerga valor e se ele não entende o verdadeiro valor de se fortalecer para prevenir lesão, aí que ele vai colocar no fim da fila mesmo, né? Isso, perfeito. Graças a Deus, eu encontro cada vez menos esse corredor. Na verdade, assim, eu vivi essa época de grandes profissionais que nós temos, grandes senadores aqui em Belo Horizonte, e eles eram contra o trabalho, contra mesmo o trabalho de força, né? Era melhor, teoricamente, na cabeça deles, o que era a lógica do negócio? É melhor ele descansar esse dia do que ele fazer um fortalecimento, que o fortalecimento pode prejudicar o próximo dia de treino dele. E isso a gente sabe hoje, com muitos estudos já mostraram pra gente que não existe isso, na verdade. Assim, todos os atletas, é importantíssimo esses atletas fazerem o trabalho de fortalecimento, né, preventivo, da maneira adequada. Não é, fortalecer de maneira geral não previne nada. Você tem que o que fortalecer, como fortalecer. Isso, de fato, nós estamos falando de prevenção. Então, corredor, e quem quer trabalhar com corrida, não adianta prescrever o trabalho de fortalecimento. Você tem que prescrever o trabalho de fortalecimento que a pessoa precisa fazer de fato. Voltando no início, individualizado. Individualizado, exatamente. Então, eu encontro cada vez menos isso, Rick. Graças a Deus. Eu acho que esses profissionais que eu vi há 10 anos atrás, não indicando, hoje está todo mundo fazendo trabalho de fortalecimento, todo mundo buscando um centro de treinamento que possa fazer esse trabalho. Então, graças a Deus, esse grande mito, pelo menos os grandes centros, eles estão cada vez mais resolvidos. É raríssimo encontrar esse corredor que ele pode não saber, mas ele sabe da importância de fazer. É importante pegar esse gancho dizendo que o trabalho de fortalecimento para o corredor é um trabalho totalmente diferente do trabalho de fortalecimento daquele indivíduo que está preocupado com a estética, com a hipertrofia, com o bem-estar, com a saúde, né? O trabalho de fortalecimento do corredor é um trabalho que tem como principal objetivo a economia da corrida, né? A otimização dos padrões de movimento, a melhora da capacidade de resistir às intempéries que ele vai encontrar durante esse período, ou durante não só o período de corrida, mas o período de pedal, do período de natação, né, Thiagão? Isso, né, pegando um pouco do que vocês dois falaram, né, acho que é importante lembrar, isso acho que ficou, né, claro aí, como que é importante avaliar para prescrever esse tratamento individualizado, né? O Nilson colocou ali, né, que, né, tem que ser uma coisa direcionada e, como você falou, não pode ser qualquer trabalho de fortalecimento. Né? Eu acho que, fazendo um contraponto às vezes, eu acho que esses treinadores antigamente devem ter tido muitos alunos que machucaram nesse processo de treinamento, porque ele não foi fortalecer para a corrida, ele foi fortalecer querendo ganhar uma hipertrofia ali, um processo numa academia, numa máquina, pensando que isso ia ser transferido para a corrida de maneira de, vou fazer um banco extensor aqui, quanto mais carga no banco extensor eu tiver, mais força eu vou ter na perna, eu vou correr mais.
né? E eu acho que esse cara talvez machucou. E aí, por talvez aí o treinador falando, não, melhor não fazer nada, vai descansar. Perfeito. Né? Então isso pode ter sido esse gap e como você bem falou, né, a literatura foi avançando, a fisioterapia avançou e hoje a gente consegue guiar esse trabalho de prevenção e performance muito bem, né? E aí eu te perguntando, né, dentro do seu olhar ali, né, como que você vê a avaliação, né, e muito se fala também avaliação pré-temporada, né? Não só não é só janeiro, né? De todo janeiro bomba aí, né? Avaliação pré-temporada pra todo lado. Como se toda temporada começasse em janeiro, né? Mas futebol causa efeito no futebol, em tudo. né? Vem no Globo Esporte lá e aí todo mundo sai fazendo. Mas como que você organiza essa avaliação pré-temporada do seu atleta dentro desse ciclo que você bem colocou, que você faz? Perfeito. Só pegando um gancho aí também, tem uma frase do Christopher Powers, que ele fala que você não tem que correr para ser fit, você tem que ser fitness para correr. Então essa frase, ela resume muito bem essa conversa nossa aqui. A avaliação pré-temporada, ela é importante. Quando eu estou acompanhando esse paciente, esse atleta por mais tempo, assim, na verdade, eu nem usaria o termo pré-temporada, porque na verdade, quando uma se trata inicial exatamente do processo. Do processo. Às vezes ele tira um tempinho de férias ali, e nós vamos fazer uma avaliação para ver como que ele voltou dessas férias, entender o cenário e mapear daí para frente como que vai ser o ano dele ali, o que a gente vai fazer. Então, normalmente eu uso sim essa avaliação pré-temporada, avaliação inicial com o cliente, com o paciente. Normalmente ela é feita, depende do objetivo da pessoa. Então, por exemplo, se tratando de corrida de rua, em janeiro nós temos uma das provas mais cheias e mais procuradas, que é a prova da Disney, por exemplo, a maratona da Disney. Uma prova que muitos corredores iniciantes querem buscar fazer, porque é legal, a Disney em janeiro para levar o filho junto. Então, essa temporada não começou ali, a temporada começou lá em setembro, entendeu? Em junho, em julho, dependendo do caso. Então, eu costumo falar, no nosso caso, nós temos a especificidade dos ciclos, né? Como eu falei anteriormente. Então, a temporada começa no ciclo. Então, se o cara vai fazer a maratona em janeiro, dezembro, novembro e outubro, ele está dentro do ciclo. Então, na verdade, ele não tem que preparar no ciclo, ele tem que preparar antes de entrar no ciclo. Porque o ciclo é o momento que ele vai estar com um treinamento sempre focado para aquela prova. Já vai estar organizado. Já vai estar organizado. Então, essa temporada aí é 6 meses antes de entrar, 3 meses de trabalho para entrar dentro do ciclo de maratona. Então, ou de um Ironman. Então, a gente faz uma avaliação, normalmente nesse momento de início. Esse é o mundo, nós estamos falando do mundo ideal. Infelizmente, nem sempre o cara te procura faltando dentro do ciclo já. Aí você tem que mudar o cenário, né? E cabe a nós profissionais saber lidar com esses percalços também que podem acontecer, acontecem sempre. Ele faz uma avaliação no início do ciclo e antes de entrar o ciclo, eu faço uma reavaliação dele para entender o que nós melhoramos nesse processo de 2 meses, de 1 mês, de 3 meses, dependendo de quanto a gente começou esse ciclo. E aí ele começa esse ciclo visando a prova-alvo. Normalmente, no melhor dos mundos, eu costumo fazer uma avaliação faltando 1 mês para a prova. Por quê? A gente sabe que a maior parte das lesões dentro do ciclo de maratona, eles acontecem no último mês, no último quarto, último terço da prova, do ciclo. Então, é onde ele está com carga muito alta de treinamento, muito cansado, fadigado da carga crônica que ele teve dos últimos 2 meses e aonde tem que subir mais a carga. Normalmente é ali que dá um pico de carga aguda nesse processo. Então a gente sabe que quando o corredor, qualquer atleta na verdade, vive uma carga mais aguda, é o cenário de maior dificuldade do corpo dele lidar com aquilo ali. Então, antes dele estar nesse período, eu costumo fazer ali uma reavaliação, uma avaliação, um ponto, na verdade, que nem necessariamente eu vou fazer os testes todos, eu vou parar esse cara e vou entender como que ele está para entrar nesse momento chave do treinamento dele, que é o maior risco que ele tem de ter lesão. Então, o cenário se tratando de uma atividade de endurance, ele tem que ser variável, ele tem que mudar porque é fora totalmente de um contexto natural de um futebol, de um tênis, de um beach tênis, de outro cenário, onde a gente tem ali os ciclos mais definidos. Ali a gente varia um pouco, porque a gente vai entrar ali num momento de maior carga e esse até tem que estar apto para isso. Legal. Considerando essa sua avaliação inicial, não só a avaliação inicial, mas essa avaliação de
de sintonia aí em alguns momentos chaves, daqueles construtos normalmente avaliados pela gente, daquelas capacidades físicas, né? Força, flexibilidade. Você considera que tem alguns desses que são vitais, que assim, você não consegue imaginar uma avaliação para um corredor que não consta ou que não contém com algumas capacidades como essa? Porque quando a gente pensa em avaliação de corrida, a gente logo se remete a uma avaliação 2D da marcha, ou até mesmo 3D, né? A gente teve um episódio aqui fazendo esse paralelo entre a avaliação 2D e 3D da marcha e da corrida, mas quando a gente pensa na avaliação do corredor, eu logo penso na avaliação biomecânica da marcha. Mas a gente sabe que a avaliação biomecânica da marcha, pelo menos é o que eu acho que você vai responder aqui, é que ela é apenas parte de um apanhado geral de observações e testes, né? Então, quais são aqueles pontos que você considera importantes que você não consegue imaginar uma avaliação para o corredor com caráter preventivo que não contenha esses pontos? Ótimo. Excelente pergunta. Primeiro ponto aí é que eu me baseio muito na história do atleta, né? Então, como a gente sabe que no tratando de corrida de rua a gente tem poucos preditores de lesão claros, né? A gente não tem resposta. A gente sabe, por exemplo, que história de prévia lesão é algo que eu posso cravar e falar que isso é um fator de risco dele. Então, eu me baseio muito nisso, na história da pessoa, para definir o que eu vou usar de teste ali naquele momento. Então, primeiro ponto é entender esse cenário. E se tratando de pontos chaves para avaliar o corredor, eu vejo como a avaliação da função da panturrilha um ponto importantíssimo para o atleta. É mesmo? Fundamental. E é um ponto que a gente negligencia muito, porque porque o cara corre já malha a panturrilha. Já tá forte, panturrilha cara, é forte. O que eu vejo de lesão de corredores iniciantes, principalmente iniciantes, de até mesmo canelite, por falta de capacidade de panturrilha, é absurdo. Cara, a gente tem um hábito, nós criamos muito glúteo, e na corrida, cara, a panturrilha ela gera mais força que o glúteo, ela vai empurrar o cara ali, e dependendo do tempo que ele está correndo, os fatores relacionados com fadiga, eles vão impactar muito sobre a panturrilha também, isso vai mudar um pouco a cinemática desse atleta. Então, é importante saber, a panturrilha é um ponto que eu sempre vou avaliar e questionar esse atleta se ele vem trabalhando, como que ele vem trabalhando. Normalmente, eu faço uma série de leg press de panturrilha. Isso não representa absolutamente nada para esse atleta do ponto de vista de produção de força e do ponto de vista preventivo. Quadril é um ponto que eu avalio sempre, porque o quadril está relacionado com toda a cinemática e mecânica do membro inferior desse atleta. Então eu vou olhar ali pontos relacionados com mobilidade, estabilidade, quadril, drop pélvico, são pontos que eu costumo sempre avaliar a função também dos músculos posteriores da coxa, dos isquiosurais. É um ponto também que eu vejo como fundamental. Então esses 3 pilares aí eu não abro mão de negociar, são negociáveis. Independente da história do atleta. Né? E aí, de acordo com o que ele me contar ali da história dele, eu vou colocando alguns outros testes também, mas isso eu não abro mão. Avaliar função de quadril, mobilidade, força e panturrilha e isquiosurais. Legal que são ações que nós temos testes validados e bem pautados na literatura para tudo, né? Para tudo. Então eu pego esses 3 pontos principais e em cima daquele ali eu construo a minha avaliação e planejo tanto esse atleta vou ficar comigo ou se ele for fazer um trabalho com um personal, com alguém, eu vou direcionar esse trabalho para essa pessoa. Junto dessas avaliações isoladas, você acaba avaliando em algum momento também a biomecânica da marcha e você tem usado, caso você tenha avaliado, você tem usado algum gadget mais diferente, novidade, algum aplicativo mais interessante? Tem usado avaliações 2D? Tem feito avaliações 3D em algum cenário? Eu uso 90% das minhas avaliações hoje, elas são feitas 2D, de corrida, né? Avaliações de corrida, elas são feitas 2D. Eu sempre busco avaliar, é fundamental, porque você tem fatores da mecânica ali como cadência, oscilação vertical, que vão impactar em fatores preventivos e curativos, dependendo do caso. Hoje a gente tem um recurso que na The Unity tem, que eu acho fantástico, que é a avaliação através do Run Scrabble. Eu acho o Run Scrabble, a ferramenta, ela traz uma leitura 3D pra gente, então porque ela tem sensores pro quadril e pros 2 pés, então eu consigo ver a simetria, eu consigo ver como que funciona o quadril dele junto com o movimento do pé, consigo ver pico de carga, eu consigo ver se as minhas intervenções elas modificaram alguns fatores que podem gerar lesões para o atleta, como por exemplo, tem uma métrica lá que é de carga de desaceleração, que chama de braking, a carga de frenagem na corrida. Aquilo ali é um ponto importante. Impacto no solo. Força de impacto no solo, consigo ver cada membro. Então eu consigo ter muitos dados ali e o principal dos dados é a gente poder comparar eles depois, né? Então eu consigo ver, eu aumentei a cadência de determinado atleta com o intuito de reduzir o pico de impacto dele, por exemplo, do membro inferior direito, por exemplo.
subir a cadência subiu, houve a mudança, eu consigo ter esse dado mais próximo. Então, eu entendo o Rowan Scrabble hoje como quase uma avaliação. Ele até fala nas propagandas dele que ele é uma avaliação 3D, mas assim, a gente não tem toda a qualidade dos dados, a gente não pode comparar infelizmente, com a avaliação 3D pura de fato verdadeira. Mas eu consigo comparar aquele atleta com ele mesmo, nessas valências que eu estou buscando. Então, é algo que a gente pode aprofundar mais. Está vindo mais sensores por aí. Eu já dei uma busca recente e tem uma palmilha que está vindo aí bem interessante também, com a ideia de trazer alguns dados para a gente. E eu acredito que o caminho para nós clínicos, esse Rowan Scrabble, ele pode ajudar muito a quem quer trabalhar com corrida e triatlon para entender essas valências aí e poder fazer essa avaliação, né, pré-início de ciclo ou pré-início de algum programa. A gente consegue reavaliar e entender se aquelas modificações que a gente propôs, elas de fato modificaram os fatores que têm que ser modificados, né? Como, por exemplo, o impacto do membro inferior, aumentar a cadência, redução de... ter um dado importante de rigidez de membro. Então, isso é legal demais. Se pegar um atleta mais fadigado, por exemplo, ele tende a ter menos rigidez, com o atleta menos fadigado. Então, são pontos que a gente vai entender, são pontos importantes de avaliar esse atleta, esse atleta especificamente vive na fadiga, né? Ele vive fadigado. Então, quanto melhor a gente souber como que ele consegue trabalhar na fadiga, melhor fica pra gente. Eu tenho uma dúvida, acho que talvez a dúvida final aqui, já caminhando para a nossa reta final. E depois que a gente levanta essa quantidade de dados, Nilson, o quanto que o atleta se interessa nesses dados e mais principalmente, cara, o quanto que o treinador é capaz, em geral, de conseguir receber esses dados e fazer com que esses dados se transformem em tomada de decisão. Porque eu falei isso no final de semana, dando mais uma aula de pós-graduação, eu disse o seguinte: eu só avalio o que me importa para tomar de decisão. Usei uma frase do Matt Jordan, um pesquisador canadense, que ele fala: determine o que importa, avalie o que importa e intervenha sobre o que importa. Perfeito. Né? Essa frase do Matt Jordan, para mim, é uma frase completamente genial. E assim, para que a gente... Porque eu entendo que ao você escolher essas avaliações, eu estou partindo do princípio que você sabe trabalhar com os dados e esses dados fazem diferença no que você vai fazer com o atleta. Perfeito. Agora, o quanto o atleta o atleta entende e se interessa por esses dados e principalmente o quanto os nossos treinadores de corrida, considerando o cenário Belo Horizonte, mas aqui a gente tem ouvintes do Brasil todo, o quanto você entende ou você acha que o atleta, o treinador de corrida, ele está apto a receber esses dados e ele faz alguma coisa com esses dados, ele realmente individualiza, né? Porque todos os meus atletas são diferentes. Cada um é diferente, beleza, mas todo mundo está fazendo o mesmo de treinamento, seja de força ou seja de treinamento específico no triatlon ou na bike ou na corrida? Cara, raramente eu mando esses dados pro treinador. Às vezes que eu mandei, o feedback foi ok. Entendeu? Basicamente isso, ok. E uma avaliação do Thiago tá aqui, olha, ele tem isso, ok. Então, assim, eu passo pro treinador, de fato, aquilo que interessa para ele. Então, por exemplo, o Rick não pode correr essa semana porque não seria adequado o Rick correr essa semana, porque ele tá com uma tendinopatia na fase aguda, nós sempre acalmar esse tendão, na semana que vem ele vai voltar e eu te passo isso. Então, o meu contato com o treinador de corrida, normalmente, ele é muito direto sobre o que fazer e o que não fazer. Esses dados, ele vai ficar comigo ou no máximo para o treinador de força e potência desse atleta, o treinador físico dele, esses dados específicos da minha avaliação, a não ser que... Porque esse trabalho de correção, ele infelizmente hoje, dentro da logística de um assessor esportivo, hoje em dia cada treinador cuida de 30, 40 atletas. A questão do individual que não é individual, né? Aí o que eles estão fazendo hoje, de maneira geral, é tendo um plano individualizado. Então, se você quer treinar comigo individual, você vai pagar X a mais para te treinar mais. Sim. Aí, nesse caso, o treinador, ele consegue de fato levar em consideração o que eu tô falando, exatamente. Em relação ao paciente, isso é de perfil de paciente. Tem pacientes que amam, adoram, que postam no Instagram os testes que a gente faz, os valores que apresentou ali e tudo mais. Tem pacientes que não dão a mínima aquilo ali, deixa aquilo ali com você, te confiam que você vai dar conta de lidar com isso aí e não tem interesse nenhum de levar para casa, de mostrar pro irmão, mostrar para amigo, para marido, para ninguém. Então depende muito de pessoa para pessoa, esses dados. Então, resumindo, eu faço a avaliação para mim. Para mim, pro cliente, quando ele, claro que para ele entender o que eu estou fazendo ali, e quando ele tem interesse.
O resto eu dou informação que é interessante para aquele profissional. Pontuais ali. Infelizmente, a gente não consegue hoje fazer um trabalho de fato integrado todo mundo. Não tem jeito. Até por falta de conhecimento e preparação. Exatamente. Nossa, em alguns pontos e dos outros em outros Exatamente. pontos, né? Eu toquei nesse assunto porque às vezes a gente se preocupa imensamente com o layout, com o output da nossa avaliação, né? As próprias empresas, elas se preocupam em gerar outputs de avaliações completamente visuais, gráficos e etc. E no frigir dos ovos, quem tem acesso somos só nós mesmo e esse output totalmente diferenciado, esse design, esse layout, ele não vai pra frente. Maravilha. Muito bom. Valeu muito demais. Bom. Foi legal. O papo foi bem legal. Que eu acho que, como falamos no início, né, com vários insights teóricos, mas muito práticos também, né? Acho que conseguimos dar um direcionamento para quem quer saber mais, né? Quem quer aprofundar mais nesse assunto de esporte de endurance, corrida. Acho que tem um bom caminho aqui para começar a pensar mais aí. Podemos fazer o número 2 depois, tá? É isso aí, eu vou dar um destaque para uma informação que você passou, cara, que é a sua rotina hoje como corredor e futuro triatleta, futuro presente triatleta, essa imersão na modalidade, né? Essa quantidade de informações que a gente compartilhou aqui, elas ficam muito melhores entendidas por quem de fato percebe o que é a modalidade, né? Essa imersão. E um ponto importante que eu quero deixar para todo mundo aí, para os fisioterapeutas e recém-formados que estão buscando, de acordo com até essa informação do Rick, eu não comecei a correr porque eu queria correr. Eu comecei a correr porque eu trabalhei com corrida primeiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa assessoria esportiva. E aí eu fui buscar correr para entender. E aí depois eu fui me apaixonar por corrida. Depois eu fui fazer maratona, que eu fui gostar de correr. Então, assim, de fato, eu fui buscar correr para conhecer, entender a corrida e viver esse mundo, falar a mesma língua do meu paciente. Então, é fundamental. Quem dera se lesse, desse para entender tudo. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante, essa imersão é muito importante. Tiagão, cara, considerações finais aí, pra mim, aqui a gente chegou no ponto que eu gostaria e conseguimos atingir o objetivo desse episódio. Com certeza conseguimos conquistar o objetivo aí desse episódio. Muito bom, meus parabéns. Acho que foi um episódio muito claro, muito, muito bacana. E queria convidar todo mundo, né? Quem nos segue aí, nos seguir aí no Instagram, né, no @TheUnityEducation, mandar lá mensagens, dúvidas. Nilson, qual que é o seu Instagram? Você é bem ativo nas redes sociais também. Isso aí, @nilson.fisio. É isso aí, pode mandar mensagem lá, galera, pro pode Nilson mandar lá qualquer dúvida, eu sempre respondo. Vai ser um prazer conversar com vocês aí, pode mandar lá. É isso aí, em breve então, né? Lembrando que nós estamos no YouTube, quem quiser nos ver, quem quiser nos ouvir, nos agregadores de áudio aí, Spotify, Apple Podcast. É isso aí. Valeu. Maravilha, demais, pessoal. Em breve, um novo episódio lotado de informações importantes, seguindo sempre o lema do The UCast, que é trazer informações de qualidade que são aplicáveis à prática. Quem escutou hoje já consegue aplicar amanhã o que a gente está conversando por aqui. See you later, alligator. Valeu, pessoal. Valeu. Falou.